E o Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 5 dias o tempo de isolamento para casos de Covid-19. Quem traz os detalhes é a repórter Renata Monteiro. De acordo com as novas regras, a redução de isolamento para 5 dias só pode ser cumprida se a pessoa não estiver mais com sintomas gripais, sem febre há 24 horas e se ela fizer um teste RT-PCR com resultado negativo para a doença. Ainda conforme a medida, se o paciente chegar ao 5º dia sem sintomas, mas não fizer o teste, ele precisa cumprir isolamento até o 7º dia para poder ser liberado sem precisar do RT-PCR. Mas caso a pessoa com Covid ainda estiver com sintomas, tanto no 5º quanto no 7º dia, a recomendação é cumprir os 10 dias de isolamento e só sair quando os sintomas acabarem. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, o Ministério usou como parâmetro as regras de isolamento aplicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou também que, para a redução, o governo tem se baseado ainda na velocidade da vacinação e no número de óbitos, que não tem aumentado na mesma proporção da contaminação pela variante Omicron. A Renata está um pouco diferente, né? Mas não é Renata não, foi o Vinícius que trouxe para a gente as informações. Muito obrigado, Vinícius. E para falar mais sobre esse assunto, vou dar um giro agora com os nossos correspondentes pelas regiões do estado. Quero começar esse bate-papo com a Sabrina. Sabrina, como é que está a situação da pandemia aí na região do Campo das Vertentes? Bom, Elias, antes de falarmos, é bom salientar que em Barroso houve a descentralização para vacinação, então os postos de saúde estão recebendo os pacientes, as pessoas que queiram vacinar e fazer imunização em sua dose completa. Lá em Barroso nós temos 1.500 crianças para serem imunizadas, o que aguarda é a nota técnica. Agora, já falando sobre a questão dos números, Elias, de fato nós estamos com uma explosão no número de casos por conta da variante Ômicron, ela que é de uma transmissibilidade muito grande. E na boa notícia, né, que nós temos aqui é que não há pressão hospitalar e nem casos graves, o que não demanda a ocupação de leitos, principalmente de UTI. Por isso, a gente tem uma expectativa muito positiva em relação à imunização de crianças, porque assim a imunização ela tem ainda que receber a nota técnica por parte do governo federal, mas isso implica em receber mais doses para as crianças, uma vez que essa dose é diferenciada. Essa vacina para criança é uma dose menor, é um frasco, como eu disse, diferenciado, então obviamente precisa chegar vacinas do governo de estado para poder fazer essa imunização para crianças de 5 a 11 anos de idade. Agora, essa questão do repouso, né, dessa parte em que as pessoas assintomáticas e sintomáticas precisam desse isolamento, essa questão divide muito opinião. Até porque essa estratégia de vacinação, essa estratégia de isolamento, nós não contaríamos com esse número de infectados pela Ômicron. E essas estatísticas, elas não foram repassadas diante do CDC, né, que é o órgão dos Estados Unidos, que falou na reportagem que seguimos para poder fazer esse novo tempo de isolamento. Nós não contávamos com isso. E essa variante Ômicron, ela fez com que essa transmissibilidade acontecesse de uma forma muito rápida, muito efetiva, e nós ainda dividimos opinião entre os infectologistas aqui. O que se sabe até o momento é que a recomendação é de 7 dias, como disse, estando assintomático, ou de 5 dias se fizer um teste negativo no 5º dia. Portanto, aguardando aqui a nota técnica para uma estratégia de vacinação para crianças, pois por enquanto, ao que se diz aqui, nada oficial é que a partir do dia 17 nós já tenhamos uma posição em relação a essa vacinação aqui nas cidades da região, Elias. Obrigado, Sabrina. Agora, Laura, as pessoas ficam na dúvida, né? Porque cada hora uma regra diferente, as regras vão se atualizando. Será que essa redução não vai impactar diretamente na transmissão do vírus? Olha, Elias, até o momento o Ministério da Saúde deu essa orientação de fato de que seria possível fazer essa redução do prazo de isolamento, inclusive tendo em vista que grande parte da população já está vacinada, né? Então os especialistas têm concordado que essa redução do prazo de isolamento possa ser seguro o suficiente para que essas pessoas não passem a transmitir a Covid-19 para quem estiver no caminho, né? Então,
É possível que sim, as pessoas já sigam essa nova orientação do Ministério da Saúde, mas até o momento, eu fiz contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, até o momento não há uma posição oficial do município, da cidade, da Prefeitura de BH sobre essa mudança, se a partir de agora aqui na capital mineira, esse novo prazo um pouquinho mais curto de isolamento já está valendo ou não. De qualquer forma, Elias, essa é uma informação para os profissionais da saúde orientarem os pacientes e também para as próprias pessoas que identificarem que estão com Covid-19, já fazem o próprio isolamento ali, às vezes não precisa nem ir ao médico, só faz o exame mesmo numa farmácia, algo desse tipo, e aí já cumpre esse prazo de isolamento. Mas o que a gente vê acontecendo muitas vezes, Elias, é gente que tá espirrando, tá tossindo, tá com a garganta coçando o tempo todo e mesmo assim não faz nenhum teste, porque os sintomas estão super leves, né? Acham que não tem nenhum problema, mas a Covid-19 é um problema social também, né? Não é só uma questão individual. Ah, meus sintomas estão tranquilos, então não vou me preocupar. Não é bem por aí, a gente tem que se preocupar também com os outros, com as pessoas que estão à nossa volta e idosos, por exemplo, que mesmo vacinados são ainda grupos de risco. São grupos que são mais suscetíveis ao coronavírus, que podem ter sintomas mais graves. Então você que está percebendo, que está com esses sintomas, procure ficar um pouco mais distante das pessoas, se não for fazer um teste, né? Procure utilizar mais a máscara, né? Se você tiver abandonado esse hábito, utilize mais essa proteção, porque ela vale para a Covid e vale também para a influenza, que é um outro surto que a gente está vivendo aqui em Minas Gerais, e em especial em Belo Horizonte. Os leitos hospitalares, principalmente de enfermaria, estão lotados aqui na região metropolitana. Segundo o governo do estado, um levantamento que é feito periodicamente aponta que várias regiões já estão também com as enfermarias superlotadas. Por exemplo, região leste do estado, região do Vale do Aço também já tem as enfermarias praticamente lotadas. Então a situação está um pouquinho complicada nos hospitais, nada perto do que a gente já viveu ao longo de 2020 e 2021, mas sim com os hospitais já ficando um pouco mais cheios. E Elias, para a gente arrematar também a informação aqui, Belo Horizonte registrou o primeiro caso de um paciente com influenza e coronavírus ao mesmo tempo. A Secretaria de Estado de Saúde diz que está investigando outros casos para confirmar também outras situações em que pessoas contraíram as duas doenças ao mesmo tempo. Obrigado, Laura. E agora, Ricardo, como é que está também a situação aí na Zona da Mata? Já saiu também o calendário para vacinação para as crianças? Alguma coisa foi dita nesse sentido? Não, Elias, ainda não, porque essa vacina especial, ela chega amanhã, ela chega na quinta-feira, na verdade, ao Brasil, e só a partir daí que o Ministério da Saúde vai distribuir. Possivelmente as prefeituras devem ter acesso na semana que vem a essa vacina, e a partir daí os municípios vão definir como é que será esse cronograma, ainda que o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, já tenha anunciado na coletiva na semana passada, a Laura acompanhou também, que ela vai seguir aí um cronograma do mais velho até o mais novo, né? Então de 11 anos para até 5 anos, sendo que você tem aí comorbidades e alguns pequenos grupos antes de chegar até os 5 anos de idade. O Estado recebeu aí pouco mais de 110 mil vacinas de Janssen, o imunizante natural que tem sido utilizado no adulto, que vai ser distribuído aí também para os municípios. Uma outra informação é que o Estado está distribuindo também 1 milhão de testes de Covid para os municípios mineiros, para reforçar a testagem, o que tem sido muito difícil, especialmente para aquela pessoa que depende do Sistema Único de Saúde. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, os testes são disponibilizados nos equipamentos de saúde e são solicitados pelos médicos que atendem os pacientes quando eles julgam necessário a realização do exame, e no caso, quando o paciente apresenta sintomas, ou seja, é muito difícil, é um obstáculo em cima de outro para o paciente do SUS conseguir o exame, e até ele conseguir, ele já está nos dias avançados aí dos sintomas, ou de Covid, ou de influenza, enfim, não é fácil. Hoje de manhã praticamente acabaram os exames em Juiz de Fora, inclusive na rede privada. Agora à tarde houve uma reposição numa rede de drogaria, uma outra grande rede só vai receber amanhã, então a procura tem sido muito grande por esses testes de farmácia, né, que são esses testes mais
acessíveis à população de um modo geral, porque nas clínicas particulares eles apresentam um valor maior. No que diz respeito à contaminação, já trouxe aqui a notícia lá de Lima Duarte, que houve um aumento lá e por conta disso também a situação de emergência está ligada à questão da Covid. E em Juiz de Fora a vacinação prossegue nesta quarta-feira, com 4 meses da segunda dose, nos locais aí que as pessoas já conhecem, na busca, na tentativa. Aliás, uma informação importante antes que eu me esqueça, a Juiz de Fora atingiu nessa terça-feira 85% do total de imunizados aqui na cidade. Isso garante ou garantiria que a cidade ultrapassasse para a fase final do seu protocolo municipal. Mas diante do perigo, do risco da variante Ômicron, o município decidiu permanecer na fase 2, que é a fase atual do serviço em funcionamento, e vai segurar mais um pouco até avançar a fase final, a fase 3 aí do protocolo municipal. Ricardo, Sabrina, Laura, uma excelente noite para vocês. Amanhã a gente volta a se falar.